Olá, alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Química Orgânica do terceiro ano do ensino médio, do IFRJ Campus Pinheiral. E estamos encerrando hoje com a nossa 10ª aula, primeiro semestre de 2020. E hoje vamos estudar as funções halogenadas, sulfuradas e organometálicas. Com isso, encerrando o nosso capítulo. Lembrando que todo o nosso material, a base dele é o nosso livro didático, que tem disponível para vocês aí. Mais uma vez, aquele apelo para vocês sempre estarem dando uma lida ao final de cada aula, quem puder, no livro, para dar uma complementada e fazerem os exercícios propostos, que é muito importante para a prática de vocês. Então, hoje encerramos na aula passada o capítulo 5 e hoje nós vamos entrar no capítulo 6, que são as funções halogenadas, sulfuradas e organometálicos. Com isso a gente encerra o estudo de funções orgânicas isoladas. Tá? Para encerrar esse capítulo, falta o capítulo 7, que são os compostos com mais de um grupo funcional, ou seja, a gente vai ter esses grupos aqui se misturando entre si numa mesma molécula. A gente vai ver como funciona essa dinâmica, como eu dei o exemplo dos aminoácidos na aula passada. E no capítulo 8, um novo tipo de isomeria. A gente estudou a isomeria mais básica durante o semestre. No próximo semestre a gente vai falar da isomeria ótica, que é outro tipo de isomeria, inclusive muito aplicada em química biológica. Bom, então vamos à aula 10, que são as funções halogenadas, sulfuradas e organometálicos. As funções halogenadas também são chamadas de aletos orgânicos, ok, alunos? São os aletos orgânicos, tá? Ou outro nome que eles recebem são os aletos de alquila, tá? Aletos orgânicos ou aletos de alquila. E os aletos orgânicos, eles são compostos derivados de um hidrocarboneto, tá? Pela troca de um ou mais átomos de hidrogênio pelo halogênio. Ou seja, substituir hidrogênios por halogênios, lembrando que os halogênios, aqui temos o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. Tá? A gente ainda tem o astato, mas ele é radioativo, artificial, a gente não vai mexer com ele não. Mas o flúor, cloro, bromo e iodo. Então é substituição por um desses. Tá? A nomenclatura é bem simples. Tá? A gente vai botar o nome do halogênio e o nome do hidrocarboneto. Tá? Por exemplo, esse é o bromo metano. O hidrocarboneto CH4 não seria o metano? Sim. Então, se eu substituir um hidrogênio por um bromo, eu tenho bromo metano. Aqui é o cloroetano. Tá? Aqui é o clorobenzeno, fluorobenzeno. Tá? Então, quando tem um só, é muito fácil. Lembrando que se for 3 carbonos ou mais, aqui no caso dos lineares, eu tenho que indicar em qual carbono está alocado aquele halogênio. Por exemplo, aqui a gente tem o fluoropentano. Fluorpentano. Tá? O que acontece? O flúor, como termina com R, o cloro, bromo e iodo termina com O. O flúor, como termina com L, para dar aquela ligação com outro hidrocarboneto, eu vou botar o Ozinho antes. Tá? Por isso que não é fluormetano, é fluorometano. Ok? Então, o que acontece? Eu tenho que numerar. Obviamente que o carbono que eu vou começar a numeração é sempre o mais perto do grupo funcional. No caso aqui, o flúor, mais perto do halogênio. Então, vai ser o 2-fluoropentano. Ok? Aqui a nomenclatura vai funcionar como se ele fosse uma ramificação. Que é 2-metilpentano, vai ser 2-fluoropentano. Estou substituindo o metil por um flúor. Tá? Porque tem gente que às vezes confunde, e fala assim, pentan 2-fluoro. Não, pelo amor de Deus. Tá? Aqui ele entra como um adjacente, ele entra como um substituinte. Tá? O nome ele diz, claro, pela troca, então ele entra como substituição. Tá? Então o pensamento é diferente do de grupo funcional. Quando tem mais de um, tá? Obviamente a numeração vai começar pelo carbono mais próximo. Sempre lembre-se que tem que ficar com os menores números. É a mesma regra de sempre. Tá?
Então, o carbono 2 vai ficar o flúor e o carbono 3 vai ficar o cloro. Ok. Mas o que acontece? Na hora de escrever o nome, eu começo pelo cloro. Mas por que, professor? Porque o C aí é a ordem alfabética, aquela mesma regra. Vem antes do F. Então, é 3-cloro, 2-fluoropentano. Ok? Ou eu posso usar o nome, tá? Derivado da alquila, tá? Que é o nome do aleto mais nome do hidrocarboneto mais ila, tá? Por exemplo, esse seria o brometo, só para vocês entenderem. Ó, isso daqui é um grupo metil, tá vendo? Então, brometo de metila, ok? Esse daqui seria um cloreto de etila, tá? Porque aqui é um grupo etil que está ligado a ele. Por isso, aleto de alquila, porque a gente pode usar essa nomenclatura também. Esse daqui é um cloreto, a gente sempre vai usar o nome dele como ânion, tá? Ó, não é benzila, aqui é o quê? Fenila, não esqueçam da pecadinha do fenil, tá? Aqui, fluoreto de fenila também, porque ele está ligado a um grupo benzil, tá? Então, são outros nomes que a gente pode utilizar. Esse daqui seria o fluoreto de, né, o 2-fluoreto, perdão, de... Não, perdão, falei besteira. Esse daqui seria o fluoreto de S-pentila. Mas isso daqui a gente não viu ainda, tá? Então não precisam se preocupar aqui. Esses mais simples a gente usa essa nomenclatura. Esse daqui é mais fácil a gente usar a regra da nomenclatura e o PAC normal. Mas a gente tem alguns que a gente ainda usa, assim, tá? Agora alguns na história, até por exemplo, clorofórmio, vocês já devem ter ouvido falar, é o nome do triclorometano. O nome vulgar dele é clorofórmio, tá? Mas é o triclorometano, ele tem essa estrutura, tá? O CHCl3. E olha que interessante, ele no advento da anestesia, né, que inaugurou uma nova era da medicina, as pessoas naquela época eram embriagadas ou então era feita a cirurgia na raça, né? Começaram a se introduzir alguns anestésicos, tá? No início o éter, tá? O éter etílico, tá? O Thomas Green Morgan, em 1846, o dentista, ele anestesiou um jovem paciente com éter etílico, né? O éter de etílico. E para retirar um tumor do pescoço dele, ele dopou o cara e ele dormiu e ele conseguiu retirar o tumor. Mas aí com o tempo o éter foi começando a ser substituído pelo clorofórmio, tá? O clorofórmio também tem um efeito anestésico muito bom. Então, enfim, é só para vocês verem que é um composto, é um aleto de alquila na história, né? Muito usual aí nos laboratórios. Outro que aí já é uma... Mas hoje em dia não está se utilizando mais esses aletos orgânicos por causa da toxicidade deles, são tóxicos, tá? São halogênios, né? Então a gente sempre tem que ter cuidado com isso, tá? O DDT, que é o dicloro, difenil, tricloroetano, olha só, vamos destrinchar isso aqui, ó. Diclorofenil, clorofenil é isso daqui, ó. São 2 cloretos de fenila. Diclorofenil, tricloroetano, tá? Ó, um etano aqui, cadeia principal com 2 carbonos e um tricloro nele, tá? Conhecido como DDT. É o mais conhecido dentre os inseticidas do grupo dos organoclorados. Olha o nome organoclorado que vocês já devem ter ouvido. Porque é um composto orgânico dotado de cloro, tá? É um organoclorado. Então, esses organoclorados, eles foram sintetizados pela primeira vez em 1874 como inseticida. Em 1939, que o químico suíço Paul Miller descobriu essas propriedades. E, inclusive, ele por isso ele recebeu o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1948. Está aqui o DDT. Isso foi uma beleza no início para controle de praga, tá? Inclusive o nome dedetização, vou dedetizar minha casa. Dedetização
vem de DDT, tá? Porque era utilizado o DDT. Vamos dedetizar, é passar DDT. Ok? Na Segunda Guerra Mundial, ele foi utilizado para controle de mosquito transmissor de malária, tifo, febre amarela, enfim, outros. Posteriormente foi usado na agricultura e, obviamente, hoje em dia no Brasil e no mundo, devido ao seu baixo custo e sua alta eficiência, ele utilizou-se demais. Obviamente, hoje em dia, como eu estava falando, descobriu-se que o DDT apresenta toxicidade muito elevada, que a gente já sabe. Ele se acumula na cadeia alimentar, né? Os insetos que são mortos ou que ficam as plantas ficam contaminadas, né, com esse resíduo. Os insetos comem, depois os outros animais comem os insetos, enfim. Tem todo aquele problema de acumulação na cadeia alimentar, fora a gente mesmo ingerindo essa coisa toda contaminada. Então, por exemplo, aqui no Brasil o DDT não é mais usado em plantações assim. Tá? Em vários lugares do mundo o DDT não é mais utilizado, mas é um organoclorado que está presente aí ainda hoje em dia. Outro é o clorofluorcarbono ou clorofluorocarboneto, que são CFC. Isso é mais antigo, eu lembro, na minha época teve uma grande discussão, inclusive na famosa Eco 92 lá, que foi aquela conferência que teve aqui no Rio de Janeiro sobre meio ambiente. É uma classe de haletos orgânicos que contém cloro e flúor na sua estrutura química, tá? Que é o triclorofluorometano e o diclorodifluorometano. Olha só, muito cloro e muito flúor num único átomo de carbono. E a gente chama ele de freon 12, tá? Essa mistura desses gases. Esses compostos foram utilizados por muito ano como propelente de aerosol, ou seja, ele era colocado nas latinhas aqui de aerosol e com isso ele propelia o gás, assim, pelo ponto. Como ele era comprimido aí, à medida que a gente abria, né, e ele tinha contato com a ar, ele expandia e levava o produto que você queria. Ele faz um aerosol mais perfeito, digamos assim, ele carreia, né, torna aquele jato mais com maior propulsão, por isso propelente. Tá? Também é usado como líquido refrigerante, porque, né, eles têm um ponto de ebulição muito baixo, então assim que eles retiram a energia do sistema para entrar em ebulição, no estado gasoso, a geladeira, aparelho de ar-condicionado, fabricação de espuma também era muito utilizado. E muitos deles tiveram uso restringido por serem os principais causadores do buraco na camada de ozônio. Sim, eles reagem com o ozônio de uma forma muito eficiente. Tá? Destrói o ozônio da camada atmosférica e a gente ficava sem proteção. Assim, os índices de ozônio da camada caíram tanto que chegaram à preocupação e proibição de uso desse CF6. E hoje em dia está dando resultado. A gente tem aí, vai fazer 30 anos daqui a pouco da Eco 92, ano passado. Eu lembro que em 2012 teve a Rio mais 20, né? E não sei se vai ter Rio mais 30 aí no ano que vem. Mas está vendo que a gente está recuperando essa camada de ozônio. Tá? E como esse ozônio é destruído por esses CF6? O que acontece? Os CF6, ao atingir altitudes superiores à da camada de ozônio, entre 15 e 30 quilômetros da crosta terrestre, dependendo da latitude, são decompostos por fotólise. Fotólise é uma quebra por fótons. A própria luz solar vai quebrar, tá? Liberando átomos de cloro no seu estado fundamental, ou seja, cloro com um elétron aqui na última camada desemparelhado e doido para reagir. Tá? Aí o que ele encontra? Ozônio, que também tem elétron desemparelhado e doido para reagir. Isso daqui é reação na hora. Na hora. Ele vai formar o ácido, o óxido hipocloroso e gás oxigênio. Aí, esse ácido hipocloroso, tá? Olha que interessante, reage com um átomo de oxigênio que é liberado durante essa quebra e ele de novo regenera o cloro, que vai reagir de novo com outro ozônio. Então é o chamado reação em cadeia. Tá? E em termos de resultado líquido, isso daqui, a gente tem a quebra do ozônio em oxigênio. Tá?
E o ozônio é uma camada muito importante porque ele protege a Terra daqueles raios ultravioletas. Ele, né, ele impede que a radiação ultravioleta, ele absorve a radiação ultravioleta e não deixa ela passar, tá? Pela característica espectroscópica desse. Então é uma reação em cadeia, ou seja, uma quantidade pequena de CFC ele vai fazer uma ozonólise muito grande, uma quebra do ozônio. Então ele destrói centenas e milhares de átomos de molécula apenas com uma molécula de CFC. E isso, obviamente, pode aumentar para efeito estufa, essas coisas todas, então é uma reação muito complexa. Mas está diminuindo, a gente não está mais emitindo CFC, então isso foi uma discussão muito importante na época. E os resultados a gente está vendo hoje, 20 anos depois. Por isso que as decisões têm que ser tomadas, para que isso fique de aprendizado para a gente, para as nossas gerações futuras. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente lança aí na atmosfera. Bom, então em termos de halogênios a gente teria isso. Agora vamos ver alguns compostos sulfurados, ou seja, com enxofre. Tá? Então nós temos os ácidos sulfônicos. São compostos que apresentam um grupo SO3H na sua estrutura molecular, representante a classe funcional do ácido sulfônico. Tá? O ácido sulfônico ele vai ter essa carinha aqui. Ó. Daqui tem um grupamento orgânico. Né? A gente tem um oxigênio para cá, um oxigênio para cá, um oxigênio para cá e um hidrogênio aqui. Ok? Aqui é até um pouquinho diferente, na verdade é uma ligação covalente coordenada aqui. E o que acontece? Esse hidrogênio é ácido, ó, ele está num grupo, 3 grupos eletronegativos, 4, né? O enxofre também é muito eletronegativo aqui. Então esse hidrogênio sai na forma de H+, muito fácil, então ele é um ácido sulfônico. E uma das aplicações mais importantes dos ácidos sulfônicos é formar os sulfonatos, tá? Quando ele sai aqui na forma de H+, vai sobrar RSO-. Isso a gente chama de sulfonato. É o ânion dele, que são os sulfonatos, que são detergentes. São detergentes sulfônicos, né? Detergentes sulfonatos. O paradodecilbenzeno sulfonato de sódio é um exemplo, tá? Ó, isso daqui vem do ácido benzeno sulfônico, tá? Porque isso daqui ele só substituiu. Então, ó, tá SO3-. Ó. Isso é um sulfonato, mas ele veio do ácido benzeno sulfônico, se ele fosse SO3H, que nem tá aqui. Só que agora tá na forma de sulfonato de sódio. E o paradodecil, lembrando que é porque a gente está aqui na posição 1,4. Vamos começar a analisar essas coisas, tá? Tá alternados. Aqui o dodecil tem 12 átomos de carbono. Então, lembrando das propriedades de detergente, aqui é uma fase muito apolar, que vai interagir com sujeira, com detritos orgânicos. E aqui a gente tem uma cabeça polar, que interage com água. Tá? Então, esse é o princípio de um bom detergente. Tem uma parte polar e uma parte apolar. Nomenclatura. Ácido, nome do hidrocarboneto e bota sulfônico no final. Por exemplo, aqui tem um carbono só. Então é o ácido, né, metano sulfônico. Metano porque tem um carbono e bota o sulfônico no final. Se vocês lembrarem, eu falei que a gente ainda vê outros grupos de ácidos orgânicos mais na frente, quando a gente viu os ácidos carboxílicos, e esse é. Também é uma função terminal, então, né, aliás, dependendo, pode não ser, né, porque aqui a gente é diferente do C dupla OH, mas a gente vê isso bastante ainda, ele como função terminal. Ácido etano sulfônico. Ácido benzeno sulfônico, aqui, tá vendo? Que aqui gera o benzeno sulfonato. Nesse caso, a molécula deriva do benzeno. E aqui, ó, o ácido sulfônico não está como cadeia terminal. Ele está como grupo substituinte. Obviamente, a gente vai, né, encontrar a cadeia principal. Vemos que ela tem 4 carbônicos, sempre o menor número, né, mais perto do grupo funcional. Então aqui a gente tem o ácido 3-metil, lembrando que aqui a gente tem uma ramificação metil no carbono 3. E 2-butano, 2-sulfônico. Aqui, né, repare que a numeração da cadeia principal parte da extremidade mais próxima do grupo
sulfonato, do grupo ácido sulfônico, perdão. Então, esse daqui é metilbutano, butano porque tem 4 carbonos, e 2 sulfônico, tá? Porque o ácido sulfônico está no carbono 2. Ele segue as mesmas regras de nomenclatura. Temos os tiocompostos, que aí são compostos de enxofre que não são ácidos, tá? E aí nós temos os tióis, tá? Isso daqui é um tiol, tá? E olha que interessante, o tiol, tá? É como se fosse um álcool, só que de enxofre. Por isso tiol, tio, tá? A gente usa muito o radical tio quando tem enxofre, tá? Então o tiol. Olha que interessante, tioéter, tá? É um éter que em vez de ter o oxigênio tem o enxofre aqui no meio, tá? Tiocetona, é a mesma coisa. Em vez de ter o oxigênio, que se fosse oxigênio seria cetona, só com enxofre. Então uma tiocetona. Tiofenol, né? Fica até engraçado, né? Parece que a gente está chamando nosso tio. Olha só, seria um fenol se fosse oxigênio, mas como tem enxofre... Lembre-se que oxigênio e enxofre estão no mesmo grupo, têm as mesmas características químicas muito próximas, tá? São calcogênios. Então, nomenclatura, né? Vendo aqui os tióis, né? Por exemplo, é a mesma nomenclatura com tiol, tá? Ó, benzeno tiol, tá? Que é um tiofenol. Butano 1-tiol, tá? Aqui a gente já volta a ter o 1 no meio também, ó. Butano-tiol ou 1-butano-tiol também, isso aí ainda é o tio, você pode botar 1 na frente, não tá errado não, tá? Porque aqui tá no carbono 1, ó. 1, 2, 3, 4. Que é uma mercaptana, tá? Isso daqui é uma mercaptana. A mercaptana é outro nome que a gente dá para os tióis. O que acontece? O butano 1-tiol, ou butano mercaptana, ele é aquele cheiro, o cheiro do gás propriamente dito, tá? Olha que interessante. O butano não tem cheiro, o gás butano. Então é colocado mercaptana nele, tá? Ou butano 1-tiol, porque ele sim tem cheiro. Compostos de enxofre costumam ter muito cheiro, cheiro ruim, tá? Cheiro ruim. As mercaptanas são fedorentas, tá? Então ele está no botijão de gás porque se houver um vazamento a gente consegue sentir o cheiro, tá? Então vamos falar sobre as mercaptanas, tá? Olha só que interessante, que é o cheiro dos cangambás, ou gambá, como a gente conhece, né? O fedor vem da secreção de 2 glândulas que o animal possui, tá? Abaixo da cauda. O líquido liberado é chamado de butilmercaptana, tá? Lembrando que mercaptana é um tiol, tá? Butil porque tem 4 carbonos, como eu falei para vocês. E essas glândulas só entram em ação quando ele está irritado e se sente ameaçado. Então ele vai liberar butilmercaptana, que é o cheiro que está, obviamente, aqui no gás, muito diluído, tá? Muito, muito, muito diluído, senão a gente não ia aguentar, mas é fedorento, tá? Então, cuidado, cheiro de gás não é gás, é butilmercaptana, tá? E aí ele consegue deixar esses predadores lá longe, né? Por causa do cheiro fedorento. E quando a fêmea está no cio, tá? Quando está no cio, a fêmea também exala o mesmo odor de mercaptana. E é insuportável em altas concentrações. Eu já senti horrível, tá? Dá vontade de ir embora. Mas enfim, esse é o cangambá que lança isso daí. Então cuidado, quando você se vê com o animal dele, ele virar o bumbumzinho para você e levantar o rabo, corre, mas corre rápido, porque esse esguicho da solução fétida alcança quase 4 metros, tá? Mas o mais incrível é que essa substância é usada pela indústria de perfumes, tá? Pesquisem sobre isso. Não vou falar para vocês, tá? Isso é uma matéria do Mundo Estranho, tá? Uma revista que eu adoro, tá? Que o livro usou aí como referência, acho que é bem bacana. Okay? Então, são as mercaptanas. Tá? O que a gente tinha para falar dos compostos sulfurados era isso, mais uma curiosidade mesmo. Agora, os organometálicos, tá? O nome já diz tudo, eles vão ter metais, né? São compostos orgânicos que possuem ao menos um átomo de carbono, tá? Tem que ter um átomo de carbono ligado a um átomo de um metal,
como magnésio, zinco, lítio, potássio, chumbo. Tem que ser um metal, tá? Devido à eletropositividade do metal, lembre-se que os metais são eletropositivos, como a gente viu na química geral. A ligação carbono-metal tem um caráter iônico considerável. E olha que interessante, pela primeira vez a gente vai ver o carbono com aquela carga negativa. Olha que interessante, porque o metal ele vai ter carga positiva. Então a gente tem carbonos com carga negativa. Então os organometálicos eles são muito importantes para reações orgânicas quando eu quero fazer adição de grupamentos carbono a outros grupamentos carbono, porque eles vão agir, né? Depois mais na frente a gente vai ver um pouquinho de reação orgânica. Eles vão funcionar como estratégia de adição de aletos, tá? A moléculas orgânicas. É bem interessante isso. Então, por exemplo, se eu quiser adicionar metilas, eu posso usar o metil-lítio, o metil-sódio como um aditor, tá? Mas enfim, não vamos entrar nisso aqui agora só para saber que eles existem. E a nomenclatura é simples. É o nome do grupo orgânico mais o nome do metal, ó. Mais o nome do grupo, tá? Não é do alcano, não. Esse é um grupo metil-lítio. Esse é um grupo butil, né, que está no primeiro carbono, é butil-lítio. Por exemplo, se fosse assim, com o lítio ligado no carbono do meio, seria o T-butil lítio, ok? Aqui é o trietil alumínio, ó, alumínio ligado a 3 etilas. Esse é o chumbo com 4 etilas, é o tetretil chumbo e por aí vai. Ok? Bom, algumas atividades aqui, ó. O disulfeto de alila, tá? Esse composto aqui, olha só, ele tem 2 enxofres aqui na forma de tioéter, mas tioéter duplo, tá? É um líquido de odor penetrante encontrado no alho, tá? Isso daqui está no alho, tá? Que é o disulfeto de alila. Os disulfetos podem ser produzidos pela reação entre tióis. Deu o nome oficial de um tiol que pode originar o disulfeto de alila. Aqui é simples, é uma questão onde a gente simplesmente quebra isso daqui. Tá? E olha que interessante. Aí você vai ter essa substância aqui, ó. Desculpa. Vou repetir. CH2, CH, CH2, SH, tá? Esse é o tiol. E qual vai ser o nome dele, tá? Esse daqui vai ser cadeia principal, ó, propeno. Ok? Mas aí o que acontece? Quem vai ter prioridade aqui para ser o carbono 1? Esse ou esse? Como a gente já estudou, carbono 1 vai ser o carbono mais ligado ao grupo funcional, tiol. Então esse é o carbono 1, 2, 3. Então esse daqui vai ser o prop 2-eno 1-tiol. Ok? Então, é esse daqui. Esse daqui é da UFRJ. O polo gás químico a ser implantado no estado do Rio de Janeiro irá produzir alcenos de baixo peso molecular a partir do craqueamento térmico do gás natural da bacia de Campos. Além de sua utilização como matéria-prima para polimerização, os alcenos também são intermediários importantes na produção de diversos compostos químicos, como, por exemplo, tá, o composto 1, né? Aqui a gente tem um alceno, ok? Reagindo com HCl e dando aqui um cloreto de alquila. Olha só, é um organo clorado. Então vamos lá, vamos responder a letra A primeiro. Quais são os nomes dos compostos 1 e 2? Aqui é bom que a gente relembra um pouquinho do composto 1. Ó, aqui nós temos o quê? Um alceno. De quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. E a ligação, agora a gente tem que escolher quem vai ser carbono 1 ou carbono 2. Se eu colocar aqui, vai ficar 1,
2, 3, 4. E se eu colocar aqui também vai ficar 1, 2, 3, 4. É a mesma coisa. Então, como é que vai ser o nome do 1? Vai ser o but, porque tem 4 carbonos. 2, para significar que a dupla ligação está no carbono 2 e não no carbono 1. Eno. Aqui não tem como a gente saber, pela questão, se a gente tem duas possibilidades aqui, que é essa possibilidade ou essa possibilidade aqui. Qual é a diferença disso? Quem lembra? Ó, é o cis e o trans, tá? Esse é o cis but2eno, esse é o trans but2eno. Mas como a questão me dá ele linear assim, não tem como eu saber. Então basta eu responder but2eno. E o 2 vai ser o quê? Agora eu tenho que escolher. Qual vai ser o carbono 1? Obviamente que esse daqui que está mais perto do cloro. 3, 4. Então esse vai ser o 2, cloro, e o nome do hidrocarboneto aqui, que é o butano. 2-clorobutano. Fácil. Agora B. Qual é a fórmula estrutural do produto principal obtido quando, na reação acima, o composto 1 é substituído por metilpropeno? Metilpropeno vai ser isso daqui, ó. O propeno é CH2, CH, CH3. Tá? Metilpropeno, tá? Só vai funcionar dessa forma, tá? Porque é o único lugar onde eu tenho que botar a ramificação metila, tá? Ou se eu quiser desenhar agora diferente, ó, é isso. Tá vendo? Essa é a cadeia principal, propeno com metil aqui. Então vai reagir com HCl. A gente viu na reação, tá, que ele quebra a dupla ligação. A gente tem que analisar a reação, tá? Um hidrogênio vem para cá e um cloro vem para cá. É isso, tá? Obviamente que existe uma regra para onde eu vou colocar o hidrogênio e onde eu vou colocar o cloro, tá? Que a gente vai explicar depois, que essa reação a gente ainda vai ver esse ano, esse tipo de reação. Tá? Mas aqui, vamos lá. Vamos seguir o raciocínio que ele vai ficar, tá? Que esse cloro vai ficar no primeiro carbono, tá? Que nem foi ali. Só para a gente raciocinar. Então, o que, que a gente vai ter na reação? A gente vai ter isso. A gente vai quebrar a dupla ligação, tá? Um cloro vem para cá e um hidrogênio vem para cá. Tá? Então, a gente vai ter isso daqui, ó. Ok? A gente vai ter isso daqui. Ou vou desenhar aqui, ó. A gente vai ter CH, Cl, no caso aqui CH2, CH aqui, porque eu quebrei a dupla ligação, CH3, CH3. Que esse daqui vai ser o quê? Aqui é o carbono 1, carbono 2, carbono 3. Tá? Então, isso vai ser o 1 cloro, 2 metil, propano. Ok? Pessoal, uma atividadezinha aqui para a gente compor a nota do segundo bimestre, para entregar no dia 22 de fevereiro. Tá? Bem simples, é o quadro Ciência, Tecnologia e Sociedade. Uma paginazinha para ler só, tá? E 2 respostas, é uma coisa fácil para vocês fazerem, tá? Aquela mesma regrinha que a gente fez. Óbvio que por causa da pandemia, não consegui entregar de 22, entregar de 23, 24, que eu tecnicamente tenho que fechar as notas até o dia 25, só que eu não sei se eu vou conseguir. Mas eu sei que tem muito problema aí, tem uma galera atrasada, não tem problema, eu vou aceitar trabalho atrasado até acabar o ano, tá? Não fiquem preocupados com isso, mas tentem entregar aí até antes do dia 22, que é bem simples de fazer para eu compor a nota de vocês aí do segundo bimestre, ok? Então, é isso que a gente tinha para hoje.
Hoje foi bem curtinho, bem tranquilo. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. A gente vai se ver na semana que vem no encontro síncrono para fazer uns exercícios, tirar dúvida. Ok? Muito obrigado aí pela atenção de vocês. E qualquer dúvida, entre em contato comigo. Tá? Não esquece de estar conferindo nosso material lá na plataforma. E até a próxima. Tchau, tchau.